Obrigado, Dr. Matheus. Estou fechando o diagnóstico de esclerose múltipla da minha sobrinha de 14 anos. Amanhã será a primeira infusão de nata. Se não fosse o Dr. Matheus, tudo estaria mais difícil. Porque geralmente se descobre em mulheres um pouco mais, né? Como é que é essa questão de mais jovem, assim? O mais comum é entre 20 e 40 anos. A esclerose múltipla pediátrica, a gente chama de pediátrica quando ela começa antes dos 18 anos, é um pouco mais rara, mais ou menos 5, 10% dos casos, mas pode acontecer. Eu tenho pacientes que começaram aos 7 anos, aos 8 anos de idade. Inclusive foi uma pauta do congresso ontem sobre a esclerose múltipla pediátrica. A gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos diferenciais, então existem várias doenças infantis que podem gerar manchinhas e confundir, principalmente uma chamada MOG. Então, abaixo de 12 anos, sempre tem que coletar o exame do MOG, porque pode ser que não seja esclerose, mas sim seja o MOG. Entre 12 e 18 é recomendável também fazer, de acordo com as características do caso. Mas sim, esclerose pode começar na infância, a qualquer momento abaixo dos 18, a partir dos 7, 8, 9, 10 anos. Os remédios, infelizmente, são mais limitados, porque para a gente colocar um remédio no mercado, precisa ter muito estudo científico, voluntários, e é difícil fazer estudo com crianças, com menores de 18 voluntários, porque tem muita restrição, regra, países, então existem muito menos remédios disponíveis para menores de idade, que infelizmente deixam eles às vezes tratando com remédios que não são muito bons por falta de opções. O remédio já existe no Brasil, mas no Brasil só adulto pode usar. A gente sabe que o remédio é bom para criança, mas só adulto pode usar. Então às vezes a criança tem essa dificuldade em atingir um tratamento mais eficaz. Tem todos os desafios da infância, adolescência, que por si só já é complicado. Então imagina enfrentar uma doença, sequela. Então, meu Deus, é complicado demais. Existe um ponto que é o seguinte. Geralmente, as crianças que têm esclerose, elas tendem a ter manchas grandes, surtos intensos, mas ao mesmo tempo uma excelente recuperação. Então, geralmente, crianças costumam ter surtos fortes, mas uma recuperação que o adulto não teria. Geralmente melhora muito, melhora bem, fica com pouca coisa. Geralmente, existem casos diferentes que às vezes fica com bastante coisa, mas geralmente a recuperação é muito boa. O porém é que essa pessoa que foi diagnosticada aos 14 anos, talvez passará 70, 80 anos da sua vida sobre o guarda-chuva da esclerose, sobre a nuvem da esclerose, a preocupação da esclerose. E é diferente, às vezes, de uma pessoa que foi diagnosticada aos 40, aos 50, aos 60, que talvez vai passar 20, 30, 40 anos sobre essa nuvem da esclerose múltipla. Então, a pessoa que é diagnosticada na infância é um desafio a mais, toda a família fica doente, os pais ficam doentes junto, a família toda fica doente junto, a preocupação. Eu não consigo nem, apesar de a gente ter filho, eu não consigo nem imaginar o que seria tratar de uma doença tão séria como essa, que não é na gente. Todo mundo prefere. Eu já tive. Uma vez eu entrevistei uma mãe, que ela falou: doutor, se a medicina inventasse um transplante de corpo, um transplante de alma, eu faria. Eu preferiria 1000 vezes que a esclerose fosse em mim do que na minha filha, do que no meu filho. Então, é um desafio assim à parte. Tratar a esclerose no adulto já tem os seus desafios da consulta, escolher remédio, incentivar os hábitos. Quando é com criança e adolescente, meu Deus, o desafio sobe muito, assim, porque falar com adolescente, falar com criança, estimular, e depois tem que falar com toda a família também, fazê-los estimularem também, fazê-los ficarem tranquilos. Então, é um desafio à parte. Minha solidariedade à mãe, sobre a tia aí que tá o Matheus falou, meu olho chegou a encher de lágrimas, assim, porque eu lembro que nos momentos mais difíceis, assim, nossa, meus pais sofreram muito. Meu pai chorava demais, tanto que, assim, eu ia no médico, não levava ele junto, pra ver o que o médico ia falar, pra depois eu passar pra ele. Mas ele ia lá sozinho no médico pra conversar, assim, nossa, é muito difícil, assim. E eu imagino hoje, eu tenho um filho pequeno também, é que eu tenho uma cabeça muito boa, eu vou lá e faço, mas, assim, pra eles que estão ali, imagina o medo, né? Você sempre tem um medo que aconteça algo pro seu filho. Você sempre quer que seja contigo, mas jamais com o filho.